Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Hebreus 12, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. Vou repetir: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. Amém? Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite porque sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia não tem fim. Deus, tantas foram as formas que o Senhor nos ajudou nesse ano 2024. E agora nós estamos quase, muito pouco, próximo do final deste ano. E nós queremos dizer que até aqui a tua mão nos sustentou. Até aqui a tua mão tem nos segurado, tem nos amparado, tem amparado esse ministério, tem amparado esta igreja. Espírito Santo, que nós consiga levantar um verdadeiro povo que te adora de todo o coração neste ambiente, neste lugar. Que as famílias que já chegaram, outras que vão se achegar, descubram neste lugar, neste ambiente, um evangelho verdadeiro, um evangelho sem máscaras, mas um evangelho pregado segundo a tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, não para entreter, nós estamos aqui para salvar, em nome de Jesus. Todo perdido que chegar neste ambiente, todo aquele que chegar aqui desesperado, angustiado, que ele possa encontrar neste lugar a igreja de Cristo, que ele possa encontrar neste lugar a família de Cristo. Para isso, o Espírito Santo fortalece-nos e nos ajuda a gente continuar olhando firmemente para Ti. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E todos os da fé digam amém. Jesus. Sente-se, queridos. Glória a Deus. Amados, é importante nós meditarmos. Eu, quando chega o último final do ano, eu medito muito sobre todas as coisas que decorreram durante o ano todo, e não tem como a gente chegar no 31 de dezembro e não enxergar a bondade de Deus. Não tem como. Independente da luta que passamos, independente da situação que vivemos durante o ano 2024, Deus nos manteve de pé. Amém? E é importante todos nós refletirmos nessa virada de ano. Amém? Porque não adianta você mudar de ano e você não mudar você. É importante você entender isso. Não adianta você trocar de estação se a tua mente ainda continua na estação velha.
Não adianta você ter um relógio no teu pulso se você se perdeu no tempo. Então eu creio que todo o 31 serve como uma grande reflexão para nós. E eu espero muito que neste novo ano seja também um novo você. Amém? Porque de repente as coisas que Deus vai fazer em 2025 já não servirão para as mesmas pessoas de 2024. Então isso nos leva a refletir o nosso cristianismo, refletir a nossa fé, porque cada ano, gente, a gente está num funil, né? A gente caminha para a volta de Jesus. E nós estamos vivendo, biblicamente, amados, tempos difíceis. Nós estamos vivendo apostasia em cima da apostasia, nós vemos todos os dias. Aí eu pergunto, por que as pessoas vêm numa igreja? O que as pessoas estão encontrando numa igreja? E aí a gente vê muitas vezes que as igrejas verdadeiras estão sendo refutadas. Por quê? Porque as pessoas não buscam uma igreja. As pessoas buscam um shopping center. Isso é fato. Aonde elas vão para se divertir, aonde elas vão para se encontrar com as pessoas, aonde elas querem entrar, consumir e sair, né? Aonde elas vão por entretenimento. É por isso que as igrejas que entretem estão cada vez mais cheias. Se você for numa igreja e você não ouvir a palavra, se você for numa igreja e você não for confrontado pela palavra, sai imediatamente de lá. Se você for numa igreja e você não ouvir o evangelho verdadeiro da palavra, se você não ouvir sobre pecado, se você não tomar um puxão de orelha de vez em quando, não permaneça naquele lugar. Porque são as igrejas atuais, essas igrejas, elas não pensam em salvação, elas pensam em encher. Então elas não importam se você está indo para o inferno ou não. O importante é que você esteja lá. Eles não buscam salvos, eles buscam números. E infelizmente o evangelho está se perdendo cada vez mais. Então, se esse ano você foi confrontado pela palavra muitas vezes, a palavra te corrigiu, a palavra pegou em você muitas vezes, a palavra te redirecionou, a palavra te posicionou, a palavra te equilibrou, então você esteve no lugar certo. Esse é o lugar onde a palavra de Deus está sendo pregada. E nós precisamos refletir sobre isso, não abrir mão disso. Amém? Diante das expectativas, diante dos desejos, diante das esperanças que surgem num dia singular como este, nós temos que concordar com o escritor inglês Charles Lamb, que ele disse que ninguém observa o 1º de janeiro com indiferença. Ninguém. E quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar, e muitos até entregar os pontos. Quantas pessoas
entregar os pontos nesses 12 meses? Quantas pessoas desistiram nesse ano? Quantas pessoas retrocederam nesse ano? Quantas coisas aconteceram? E aí entra o milagre da renovação. E tudo começa outra vez, com outro número e com outra vontade de acreditar que com fé em Deus, daqui para diante, tudo vai ser melhor. Alguém já disse assim que um otimista, ele fica acordado até meia-noite para ver a entrada do ano novo. Um pessimista fica acordado para ter a certeza de que o ano velho se foi. Gente que diz assim: ai, meu Deus, que bom que acabou. Tem outros que dizem assim: coisas maiores, melhores virão. E tudo está aqui, na mente. Tudo está na nossa cabeça. E ao nós observarmos e nós conversarmos com as pessoas, nós veremos que este é o momento onde nós encontramos gente reflexiva, com muitas vezes esperanças e muita gente também com medo. Quando a gente olha o mundo que nós estamos vivendo hoje, o que está ao entorno do mundo, a gente se amedronta muitas vezes. A gente não vê um futuro melhor a nível liturgia de vida. As coisas estão piorando cada vez mais. Sempre quando queremos lembrar de algo bom, a gente olha para trás, não estou? E aí os mais velhos, como o irmão Oswaldo, vou citar ele. A gente olha, tempos bons era o nosso tempo quando a gente era criança, irmão Oswaldo? Tempos bons era aqueles tempos que a gente tinha mais amigos. Tempos bons era aqueles tempos em que toda a família se reunia para comemorar um ano novo em volta de uma mesa, aonde o prato principal era a amizade. É onde a gente se alegrava por estar junto, por estar vivo. Então sempre quando a gente lembra de coisas boas, a gente lembra de coisas passadas. A gente lembra dos velhos tempos. Isso é sinal que vai ano, vem ano, e as coisas não estão melhorando. E com isso, há muita gente ansiosa, muita gente apreensiva, porque um novo ano representa uma nova página em branco que precisa ser escrita na história das suas vidas. Já dizia um poeta dos nossos dias que o barulho dos fogos de artifícios parece representar a necessidade que temos de abafar o barulho que encontramos dentro de nós na época do Réveillon. E este barulho dentro de nós são as preocupações, são a ansiedade, os nossos sonhos, os projetos que nós temos para o futuro. O fato é que as pessoas querem ter a segurança de encontrar um futuro previsível para um novo tempo. E nós vemos todos os dias, na televisão, na internet, nas páginas de jornais, que são cedidas a previsões para um novo ano. Nós vemos horóscopos, vemos mapas astrais, vemos pessoas que buscam videntes, tarô, jogo de búzios, quiromancia e tantas outras opções que se propõem a responder sobre um futuro incerto. E infelizmente também ainda nós vemos alguns cristãos abrindo mais
os jornais, as revistas, a internet, para consultar as páginas de horóscopo e não abrindo a Bíblia. Infelizmente ainda. Então que você analise esse cristianismo que você tem vivido. E eu sempre digo, com essa fé que você está professando, ela te leva para o céu? Com esse tipo de cristianismo que nós temos vivido, a gente vai chegar até o céu ou falta um pedaço? Ou falta ainda muita coisa para a gente conseguir chegar aos céus? Quanto a nós, filhos de Deus, a gente deve lembrar das palavras do salmista, que ele diz assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É isso que eu tenho feito todo ano, amados, entregado o caminho para o Senhor, entregado a vida para o Senhor, porque o Deus que cuidou da gente até agora, Ele já está em 2025. 2025 já aconteceu para Deus, amados. Então confia em Deus. A gente entende que ano novo, desafios novos, horizontes novos, relacionamentos novos, compromissos novos, vitórias novas, mas também vem dificuldades novas, vem conflitos novos, vem responsabilidades novas, e tudo depende de como nós acolhemos esse novo tempo. Entretanto, a certeza que nós trazemos em nosso coração é que o nosso Deus continua o mesmo. Deus não mudou em nada. Como diz o texto de Êxodo 34, compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Não é maravilhoso isso, saber que Deus não mudou? Agora pense quantas vezes você mudou esse ano. Quantas vezes você mudou de humor, você mudou de cabeça, você mudou de atitude, mas Deus não mudou por causa de você. Não pense que Deus muda toda vez que você muda. Não, Deus continua compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Deus é fiel. Essa é uma afirmação comum nos nossos dias, nós vemos e ouvimos essa afirmação com frequência ao nosso redor. Quem de nós nunca testemunhou essa citação em alguns adesivos de carro pelas ruas da nossa cidade? E aí eu pergunto, o que está escrito no carro de Deus? Já parou para pensar? Sabe o que está escrito no carro de Deus? O homem é infiel. E isto é um fato. E eu pergunto para vocês, nós, cristãos, somos fiéis a Deus? Porque eu nunca vi particularmente um adesivo que afirme assim, eu sou fiel a Deus. Você já viu algum? É muita responsabilidade, né? Mas é difícil você ser fiel a Deus? Mesmo assim, a gente continua em cada amanhecer provando da fidelidade do nosso Deus em nossas vidas. Então, se nós sabemos que Ele é fiel, por que temer o futuro? Por que temer se deixar dominar pelas preocupações, se Deus, em sua fidelidade, tem tudo sob controle? Nada saiu do controle de Deus. Todas as vezes que nós perdemos o controle, a gente se desespera, a gente não foi feito para viver fora de controle. E a gente muitas vezes não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não sabe que decisão tomar. E eu creio que talvez nós possamos tomar pelo menos
3 atitudes diante desse momento novo que daqui a pouco vai se iniciar. A primeira delas exigirá fé e disposição de ir adiante. Isso significa ter fé e ação. E entenda, amados, acabou o ano, acabou as coisas velhas. Entenda isso, porque tem gente que gira o ano, mas a cabeça dele não gira, né? E ele fica pensando no que poderia ter acontecido. Pois é, não aconteceu. Ele fica pensando no que poderia ter sido diferente. Pois é, não foi. Ele fica pensando na resposta que ele deveria ter dado, mas ele não deu. Ele fica se arrependendo de algumas coisas que ele não fez. Pois é, você não fez. Então, se existe algo que a gente não pode mudar, é o passado, amados. A gente não pode mudar o passado, independente de como aconteceu no passado. Então, nós temos que entender, colocar na nossa cabeça que o nosso futuro está para frente. Amém? A gente não pode ser crente caranguejo, né? Quem é o crente caranguejo, amados? É aquele que vive indo para trás. Eu pergunto esse ano, você mais avançou ou você foi mais para trás? A tua vida espiritual avançou ou você voltou para trás? Você melhorou ou você piorou? Lá em Êxodo capítulo 14, versículo 15, diz assim, que quando o povo de Deus vinha fugindo de Faraó, eles se depararam com um novo obstáculo no seu caminho, que era o mar, e só havia um caminho a seguir e uma atitude a tomar. Só que o povo clamava a Deus. Amados, às vezes as coisas não aconteceram na tua vida porque você ficou clamando a Deus. Você ficou gritando diante de Deus, você ficou desesperado, se descabelando diante de Deus, quase que você faz lá como aquele pessoal que estava diante de Baal, lembra? Se cortavam, se desesperavam, e Baal nada de responder. Muitas vezes o próprio Deus não responde esse tipo de oração, porque existe a hora de clamar, amados, e existe a hora da gente tomar uma atitude. Sabe o que acontece com muita gente que está vivendo ano após ano as mesmas coisas, os mesmos ciclos? Parece que a vida não muda, parece que nada muda, parece que nada se transforma, porque você continua clamando em vez de ter uma atitude. A Bíblia diz que o povo chegou diante do mar e eles estavam clamando. Então Deus deu a chave para eles. Deus disse para Moisés: por que vocês estão orando em vez de vocês tomarem uma atitude? Por que vocês estão se desesperando aí na beira do mar, em vez de vocês tomarem um posicionamento? E aí Deus disse para Moisés: diga ao povo que marche. Então entenda que nenhum mar em nossas vidas vai se abrir sem que marchemos, sem que a planta dos nossos pés pise nas águas desconhecidas. Tem gente que está querendo crescer que nunca vai crescer. Sabe por quê? Porque você não se desafia. Entenda, amados, se você quer viver coisas maiores, desafie-se. Você sabe que você tem um potencial, você sabe que você é capaz de viver coisas maiores e melhores, mas simplesmente você está pedindo para Deus abrir uma oportunidade que Deus já abriu, mas está faltando coragem para você. Está faltando iniciativa. Quantas oportunidades você perdeu no ano 2024 porque você não teve coragem, não teve iniciativa?
Pense, é só você puxar, se é que você quer fazer uma retrospectiva. Pense quantas coisas passaram pelo vão dos teus dedos e às vezes alguém menos capacitado que você está ocupando o lugar que você deveria estar ocupando. A Deus abençoou, mas ele não, ele teve mais atitude que você. Pense, amados, nós estamos profetizando que o ano 2025 será o ano dos céus abertos. Você acredita nisso? Deus vai abrir portas tremendas para vocês, amados, mas você precisa não ter medo de entrar por elas. Você precisa ter a atitude de ir aonde Deus está mandando. Sabe por quê? Às vezes Deus coloca no nosso coração, mas nós nos acovardamos. A gente quer que as coisas aconteçam antes da gente tomar iniciativa. A fé sempre tem uma iniciativa, amados. A fé sempre inicia as coisas. Então, se você quer coisas maiores, se você sabe que existem coisas maiores, você deve ir à frente. Não fique clamando a Deus por um futuro, porque Ele está dizendo para você hoje, em 2024, eu espero que você em 2025 marche, vá para frente, desenvolva, abra, comece. É isso que Deus está dizendo para você, meu irmão. Entenda isso. Você tem a bênção. Quem acredita que tem a bênção de Deus sobre a sua vida? Você acredita? E por que as bênçãos de Deus não estão levando você até o lugar da vitória que você tanto sonha? Porque você é um abençoado, amados, mas você tem que mudar a tua cabeça. Você é um abençoado, mas você age com a cabeça de quem não é. Você age com a cabeça daqueles que se acovardam, e aí você está fazendo como o povo de Israel, que chegou lá diante da sua maior promessa, diante do seu maior sonho, mas retrocederam. Não sei fazer o que no deserto. Todas as vezes que nós retrocedemos, amados, nós ficamos num vácuo de tempo, porque a gente não vai nem para frente e a gente não consegue reviver as coisas que já passaram. A gente não consegue. O que aconteceu com aquele povo que voltou para trás? Eles conseguiram voltar para o Egito? Não. Eles ficaram andando no deserto assim. Olhe para a tua vida, irmão. Será que você não tem se acovardado diante das coisas de Deus? Você tem que entender, amados, que as coisas de Deus sempre serão maiores e mais difíceis do que aquelas que você está acostumado a fazer. Você precisa ter esse entendimento. Você precisa entender que se você quer viver coisas maiores com Deus, serão coisas difíceis. Serão coisas que, olhando por você, são até impossíveis. Então nunca nós devemos esquecer que toda oração, ela precede uma ação. Então, amados, não fiquemos estáticos. Vamos marchar para frente. Vamos marchar como filhos de Deus, como povo de Deus, juntos, unidos, como família de Deus. É assim que nós temos que fazer. Então levante a tua mão assim e diga assim: em 2025 eu vou marchar para frente. Diga: em 2025 eu vou chegar aonde eu sonho, porque eu tenho fé e a fé me leva à iniciativa. Amém? Às vezes nós somos impedidos até para aqueles que convivem com a gente. Sabe o que você tem que fazer? Quer ficar aí? Fique. Eu estou indo para frente. Se você quer andar comigo, caminhe. Isso a gente faz muito com filhos, né? Porque a gente sai caminhando com os filhos e a gente
apura o passo deles, não é assim? Né? Apura, menino, anda mais rápida, menino, não é assim? Caminha junto comigo. Assim nós devemos fazer também com as pessoas que convivem com a gente, amados. Entenda que um homem e uma mulher de visão sempre está convidando você a ir à frente, a você buscar coisas maiores. A busca em coisas maiores revela que você confia nas promessas de Deus. Quando você busca coisas maiores, você está confiando na promessa que Deus colocou no teu coração. Eu lembro de uma ilustração de uma mulher que estava lendo Mateus 17:20 e ela resolveu fazer a experiência que lá está em Mateus 17:20. E ela orou a Deus que removesse uma montanha que ficava em frente à sua casa. Ela orou, tornou a orar, sempre de olhos fechados. Depois ela parou e foi abrindo os olhos devagar, desconfiada. A montanha continuava lá no mesmo lugar, e ela então, com toda a naturalidade, disse assim: eu já sabia que Deus não ia mover essa montanha. Será que você não tem feito esse tipo de oração de tolo, tem pedido portas para Deus abrir portas? Faz anos que Deus abriu e você não tem coragem para avançar? E você não acredita nem naquilo que você orou? Eu lembro quando nós orávamos para que Deus abrisse as portas dessa cidade. Quando Deus abriu, a gente veio. A gente não ficou esperando garantias. A gente não ficou esperando que acontecesse coisas maiores. Deus abriu exatamente a oportunidade para que nós viéssemos. E nós viemos. Sempre quando Deus, amados, te oferecer algo, não fique esperando, né, que as coisas se amodelem como você imagina. Tenha iniciativa e vá em frente. Peça para Deus com fé, não duvidando, porque a Bíblia diz assim que a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma para outra parte. Há pessoas que têm apoiado as suas vidas em promessas de homens, há outros que têm apoiado as suas vidas no poder financeiro do dinheiro, ou na inteligência, ou na sabedoria, mas sempre existem aqueles que apoiam os seus sonhos no braço forte e na força do Senhor. Entenda, amados, não é você, é Deus. Não é a tua capacidade, é Deus. Se você for pela tua capacidade, olha o que você está fazendo com a tua capacidade, olha onde você chegou. Existem lugares que você pode chegar em Deus, que a tua capacidade nunca será capaz de te levar. Existem coisas que Deus pode desatar, que você nunca terá poder pela tua habilidade, pela sabedoria para desatar, mas Deus tem este poder. Então nós devemos fazer como o salmista, que diz assim: mas agora, Senhor, que hei de esperar? A minha esperança está em Ti. E ele continua: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, porque Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? E por fim, nós temos que ter uma direção. Diga assim comigo: direção. Repete, diga: direção. Amém? Direção, amados, é melhor do que velocidade. Às vezes você quer apressar as coisas sem direção. Quantas vezes a gente quer chegar rápido em algo, a gente quer chegar rápido a um destino,
quer chegar rápido numa posição, mas nós esquecemos da direção. Nós precisamos ter uma direção, e toda direção vem de um alvo. Eu pergunto, qual que é o teu alvo? Você vai ter a oportunidade de ter um alvo em 2025. Começa domingo agora, o nosso projeto de vida. Quando nós projetamos em Deus, isso é um sinal de alvo. Eu estou projetando o ano de 2025, estou colocando um alvo lá na frente, que em Deus eu possa alcançar. Só que tem pessoas que não têm alvo nenhum. Se você perguntar para ele qual é o alvo da vida dele, ele não sabe. Se você perguntar aonde ele quer chegar em 2025, ele não sabe. Se você perguntar para onde ele está caminhando em 2025, ele também não sabe. Assim você não vai chegar em lugar nenhum. Infelizmente você está quase igual àquela música popular que está dizendo assim: deixa a vida me levar. Só que a vida te leva para lugar nenhum. A vida não te leva, quem te leva é Jesus, amados. Quem te leva é a sabedoria que Ele coloca na tua mente, é os alvos estabelecidos que te levam a algum lugar. Então nós precisamos ter direção, nós precisamos ter alvo, nós precisamos ter um ideal, porque ninguém chega a lugar nenhum se não marchar na direção de um ideal, porque sem a direção do alvo, nós nos perdemos pelo caminho. Você não pode ser como aquele moço que chegou na cidade grande, entrou num grande prédio, e quando ele chegou no assessorista, o assessorista perguntou para ele: qual andar o senhor deseja ir? Ele disse: para qualquer um, eu já estou perdido mesmo. Ele não sabia onde ele estava. Tem gente assim com a vida, amados, e é ruim você andar com pessoas que não têm perspectiva de direção. Não é verdade? Uma igreja sem rumo é uma igreja que não chega a lugar nenhum. Uma igreja sem direção, uma igreja que não avança. Uma família sem uma direção é uma família que não avança. Pessoas sem direção são pessoas que não avançam. Então você precisa entender, amados, que o tempo é como a estrada de mão única. Você não pode entrar na contramão dessa estrada, porque ela só tem mão única. O tempo não volta. Então sabe o que a gente tem que fazer, amados? Aproveitar o tempo. Aproveita. Ainda ontem nós estávamos vendo lá na casa da avó os DVDs da Rebeca, de 1 aninho. Agora ela já está com 13 anos. Como o tempo passa, né, amados? E a gente nem percebeu. A vida é muito rápida. Não é verdade? Você já parou para pensar quantas coisas já passaram? O próprio Jesus disse que na vida tudo passa. As coisas passam muito rápidas. E sabe qual que é o problema, amados? Nós estamos dando valor para as coisas erradas muitas vezes. E quando nós damos valor às coisas erradas, a gente ocupa a cabeça da gente com aquilo que não devia. E aí a gente fica sonhando que o tempo volte, né? Ah, como eu gostaria. Isso é tempo mal vivido. Tempo mal vivido, a gente quer voltar para viver de novo. Não tem gente que diz assim: se eu pudesse eu voltava atrás e corrigia algumas coisas. Você já ouviu essa conversa de alguém? Foi um tempo mal vivido, faltou sabedoria. Entenda, amados, nós voltamos para cá para resgatar, restaurar uma unção. Deus nos falou sobre isso e vai acontecer. E restaurar uma igreja. Mas eu vejo que muitas pessoas que enchiam minha caixa de e-mail, viu, pastora? Muitas pessoas que nos mandavam mensagens:
pastor, você deve voltar para cá. Essas mesmas pessoas passaram por aqui e não estão sabendo reconhecer o tempo que Deus trouxe a elas. Não estão sabendo enxergar, preso a tantos dogmas, a tantas diferenças lá do passado. Olha só, a vida passou, mas elas estão com as mesmas coisas do passado, as mesmas rixas do passado, as mesmas controvérsias do passado, as mesmas dores do passado. Deus trouxe um novo tempo, Deus trouxe um recomeço, e as pessoas não estão entendendo. Alguns estão orgulhosos, e orgulho às vezes nos impede da gente ver o que Deus está fazendo. Então, amados, que nesse ano a gente entenda de uma vez por todas: vamos viver todo o ano o nosso melhor ano. Todo ano vamos viver o nosso melhor ano. Amém? Todo ano. Amém ou não amém? Amém? Todo ano tem que ser o nosso melhor ano, o melhor estágio da nossa vida. Então você precisa dizer isso para você mesmo. Você precisa declarar, aprenda a fazer declarações. Nós vamos estar começando sexta-feira agora, amados. Eu declaro, aprendendo a fazer declarações sobre a sua própria vida. Aprenda a fazer isso dentro da sua casa, a fazer declarações que elevem a tua fé, que elevem a fé daquelas pessoas que convivem com você. As pessoas, quando te ouvem, eles ficam bem ou ficam mal? As pessoas, quando conversam com você, eles se aproximam, se distanciam de Deus. São análises que nós temos que fazer com a gente mesmo. Então a gente precisa entender que o tempo está passando, as coisas estão se tornando cada vez mais rápidas. Não é verdade? Olha para mim aí, amados, eu já estou com 55 anos de idade. Ainda ontem eu brincava no quintal da minha casa. Como passou rápido e quase que eu não vi. A vida está passando e ela não espera você melhorar, amados. Ela não espera você vencer a tua crise. Ela não espera você dizer assim: eu preciso de um tempo, vida, dá uma esperada. Não tem pausa, amados. Aproveite cada momento como o melhor momento da sua vida. Tenha um alvo, uma direção, um ideal de sorte, que a elevação da vida ou a proporção dos empreendimentos dependem do ideal que você traçou na sua vida. E se o ideal é inatingível pelo fato de ser ideal, fiquemos ao menos no caminho, mas sempre em direção. Sabe assim, eu sei que o negócio é difícil, mas eu estou no caminho. Eu estou na direção certa. Não desistir, não retroceder só porque você não alcançou nesse ano. Continue. Como diz o presidente Roosevelt, ele dizia assim: o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Então acredite, amados. Existe um dito que afirma o seguinte: se os seus sonhos estiverem nas nuvens, não se preocupe, pois eles estão no lugar certo. Agora, construa os alicerces. Lembre-se que o alicerce dos seus sonhos, dos seus projetos, é o Senhor Jesus. Ele é o alicerce da nossa vida, amados. Se fortaleça nele. Pare de caminhar contrário à vontade de Deus. Sabe qual que é o problema de muita gente? Está querendo viver aquilo que Deus nunca mandou lhe viver. Está querendo chegar aonde Deus nunca mandou chegar. E isso é preocupante, amados. As pessoas estão vivendo frustradas porque estão caminhando oposto da vontade de Deus. Você já perguntou qual é a vontade de Deus para a tua vida?
Já perguntou qual é a vontade de Deus para a tua casa, para a tua família? Já parou para pensar isto? O meu maior objetivo, sabe qual é, irmãos? Chegar com a minha família no céu. É o meu maior objetivo, não sei se é o teu. Porque a Bíblia diz assim, não adianta você ganhar o mundo inteiro se você perder os seus. Então, as primeiras pessoas que eu quero ver lá no céu é a minha família, é eles. Seja você também assim, amados. Amém? Quem tem filhos pequenos, traga-os para a igreja. Ah, pastor, mas não deve forçar filho de vir para a igreja. Quem te disse? Aqui está um pastor que foi forçado a ir para a igreja quando criança. Não foram poucas vezes, viu, André, que eu ia pela orelha. Graças a Deus por isso. Você tem que entender que Deus tem que ser prioridade na vida da tua família. Não abra exceções. Olha, as famílias que estão abrindo exceções estão arrebentadas. A gente abre tanta exceção, não é verdade? Você não força teu filho a escovar os dentes? Quem faz o filho escovar os dentes aí? Ninguém faz. Faz, Márcia. Faz as meninas escovar os dentes, tomar banho, cortar a unha, comer no horário. Foi assim, Brenda, que aprendeu? Amém? São prioridades. Como é que a gente não força os nossos filhos? Hoje elas escovam os dentes sozinhas. Aí, Márcia, elas escovam os dentes sozinhas, tomam banho sozinhas, cortam a unha sozinha, viu só? Oi? Tem que forçar, viu só? Aprenderam sozinho, porque alguém forçou, né? No começo foi forçado. Assim também é com Deus. Assim também nós ensinamos nossos filhos. Olha o que a Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que deve andar. A gente não ensina sem forçar, amados. É forçando que a gente ensina. Sabe aquele filho que você deixou muito na mamata? Olha lá um ímpio lá dentro da tua casa. Olha lá um ímpio dizendo que não ama o teu Deus, que não ama a tua fé, que odeia crente. Sabe por quê? Porque você foi fraco na hora de colocar um cristianismo dentro dele. Foi isso que aconteceu. Porque você não colocou o cristianismo dentro dele, mas alguém colocou o mundo dentro dele. Aquilo que você não fez, outro alguém fez. E nós precisamos ter esse entendimento no nosso coração. Nós temos que ser a sentinela. Olha o que diz a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sabe, meus amados, chegará uma hora que os nossos filhos vão estar na faculdade, vão estar em muitos lugares, e eles precisam ter Deus dentro deles. Eles precisam ter formatado Deus dentro deles de tal maneira que não sirva nada do mundo dentro deles. Que eles amem mais a Deus que as coisas do mundo, mas isso não vai acontecer num passe de mágica. É nós que modelamos os nossos filhos, é nós que modelamos as nossas casas, somos nós os responsáveis pelos nossos amados, e não adianta a gente se isentar, porque é assim que é assim que a gente instrui. Amém? Sabe qual que é o nosso problema como pais? Nós só cuidamos para que os nossos filhos sejam bons filhos. Mas nós temos o sucesso de uma família é quando nós fazemos os nossos filhos ser bons pais. Aí eu tive sucesso. Entende? Eles precisam copiar de alguém. Quantos filhos traumatizados, filhas traumatizadas,
dentro da sua casa, não é verdade? Traumas que vieram dentro da sua casa. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 3 e 13, ele nos ajuda e indica que devemos avançar para as coisas que estão diante de nós, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa que eu tenho aprendido é que nós não devemos contar os nossos sonhos a pessoas que podem roubá-los, mas devemos contá-los a Deus que pode realizá-los. Amém? Às vezes está compartilhando com pessoas que não conseguem resolver o teu problema, pessoas que não conseguem trazer uma solução. Para quê, amados? Não é verdade? Para quê? Então tem horas que a gente tem que fechar a boca, ficar em silêncio, ficar quieto e crer que Deus tem cuidado de nós. Então cabe-nos escolher se nós queremos que Ele cuide de nós ou não. A escolha é nossa. Ele continua o mesmo, volto a dizer, sempre fiel e grande em misericórdia. Então eu espero que neste ano de 2025 nós possamos marchar, nos comprometer e prosseguir para o alvo juntos, e que todos nós estejamos unidos como família neste momento novo, neste novo tempo. E eu espero que 2025 Deus continue abençoando cada um de vocês mais e mais.